Olá, amigos do canal. Mais uma vez quero trazer uma mensagem para a sua vida, para o seu coração, com ensinamentos importantes. Me chamo Rodrigo Aglio. Gostaria que, se você gostasse desse vídeo, que você deixasse o seu likezinho, compartilhasse ele com pessoas e que pedisse essas pessoas que se inscrevessem, porque a nossa intenção é expandir o Evangelho e principalmente fazer com que outras vidas sejam alcançadas por palavras que podem transformar a vida delas. Uma história que eu quero contar hoje foi enviada através de um vídeo do meu amigo Menehex. Talvez ele nem saiba disso, mas eu gostei muito da história e quero compartilhar para vocês, transmitir essa mensagem para vocês. Havia, alguns anos atrás, um empresário americano que precisou ir a Israel para uma convenção de negócios. E ali ele ficaria alguns dias tratando assuntos da sua empresa. E ele, numa determinada reunião, perguntou para algumas pessoas que estavam na reunião onde tinha um restaurante mais próximo, que fosse uma comida boa e que não tivesse que ir muito longe para poder se locomover. E indicaram para ele um restaurante numa esquina de umas ruas de Israel, ali no centro de Israel. E ele foi àquele restaurante. E ele estava muito faminto. E chegou lá, para sua surpresa, tinha uma fila enorme. E ele ficou ali porque ele tinha uma reunião marcada, talvez não ia conseguir a tempo de almoçar, se alimentar e voltar para a reunião. E ele ficou aflito naquela fila enorme, porque o restaurante, por ser um restaurante muito conceituado e ter a fama de ter comida boa, ele era muito cheio. E ele ficou na fila esperando. Num determinado momento, ele já impaciente na fila, um senhor que já estava à frente dele viu a impaciência dele e perguntou-lhe: Senhor, você não quer ir no meu lugar? Pode ir, eu vi que você está aflito. E ele falou assim: olha, eu te agradeço muito, eu não vou recusar o convite porque eu estou atrasado, eu tenho uma reunião. E ele foi, sentou na mesa, se alimentou, comeu rapidamente. E na hora que ele estava indo embora, ele acenou para aquele senhor, que amistosamente também acenou para ele, com um sorriso no rosto. E ele foi para o seu trabalho. Chegando no prédio onde ele teria que entrar para poder chegar até a sua sala para reunião, houve um burburinho das pessoas comentando que havia tido um atentado a poucos quarteirões dali. E ele acaba descobrindo que o atentado foi no restaurante onde ele estava. E ele ficou muito impressionado com aquilo. E ele quis saber como é que estava a situação das pessoas. Havia morrido muitas pessoas e salvado apenas algumas pessoas só. E ele no seu coração ficou apreensivo, porque ele queria saber notícias daquele senhor que havia cedido lugar para ele entrar. E ele não ficou sabendo, ele não sabia, né? As pessoas não sabiam, as informações estavam desencontradas e ele não conseguia ter informação. E ele ficou por assim, aqueles dias que ele esteve ali em Israel, muito triste, muito apreensivo, porque ele queria saber notícias daquele senhor. E 3 dias depois que ele teria que ir voltar para os Estados Unidos, ele acaba descobrindo que um dos sobreviventes era aquele senhor que estava no hospital em coma. Ele sai da sua sala de reunião e vai direto àquele hospital. Chegando no hospital, se depara com seu filho à porta da sala dele e diz: olha, o que o seu pai precisa? Ele cedeu o lugar para mim. E contou a história para ele. Ele falou assim: olha, meu pai está em coma. Provavelmente, se ele sair dessa, ele vai ter sequelas terríveis. Mas a gente te agradece toda a ajuda. Eu falei: não, eu faço questão de ajudar. Eu vou pagar as despesas do hospital aqui e você pode contar comigo e tudo. E o filho dele agradeceu muito pela ajuda dele, pela disponibilidade dele em ajudar. Ele voltou para os Estados Unidos. Deixou contato com o filho para caso acontecesse alguma coisa. Passou-se um tempo depois, esse filho dele liga para ele e diz: olha, meu amigo, o meu pai conseguiu sobreviver, mas ele tem algumas sequelas que é necessário passar por algumas cirurgias. E a cirurgia dele só pode ser feita aí nos Estados Unidos. Nós estamos indo para os Estados Unidos, para o lugar onde você está, para poder fazer a cirurgia. Você poderia nos ajudar de alguma forma, com a locomoção, pedir alguém que nos busque no aeroporto, se for possível? E aquele empresário disse: não, pode ter certeza que eu vou ajudar. Combinou com ele o horário, o dia e foi. Quando ele chegou no aeroporto, o filho dele liga para ele
E aí ele diz para a secretária assim, olha, desmarca todos os meus compromissos agora à tarde, porque eu vou pessoalmente buscar o senhor que vai precisar de atendimento médico aqui nos Estados Unidos. Pegou o carro dele, foi lá buscar o filho e o pai, que ainda estava de maca, e ele foi, e no decorrer do caminho houve um atentado contra os Estados Unidos naquelas Torres Gêmeas, no dia 11 de setembro de 2001. E aquele atentado fez com que muita gente morresse, inclusive ele, se ele estivesse lá. A própria secretária dele não resistiu, morreu ao atentado. E se ele estivesse lá, com certeza ele teria morrido. Olha que história interessante, meu querido, que um senhor entrou na vida dele para salvar a vida dele indiretamente 2 vezes. Numa qual ele cedeu o espaço no restaurante. E segundo, quando ele quis ajudar o Senhor e retribuiu tudo aquilo que o Senhor fez por ele. Aquele Senhor entrou na vida dele para salvar a vida dele 2 vezes. Um livramento que ele teve, talvez você também tenha na sua vida hoje. E talvez Deus esteja colocando na sua vida pessoas que vai fazer com que você consiga enxergar que é uma bênção de Deus, que está te livrando da morte, tirando o caminho da morte. E mais ainda, a gratidão no coração. Porque ele poderia muito bem ter esquecido aquele episódio, quando ficou sabendo do atentado lá em Israel, não ter dado importância para aquilo e não ter procurado aquele Senhor. Mas a gratidão no seu coração era tão grande que ele quis de alguma forma retribuir o carinho, a amizade, a afetuosidade que aquele Senhor teve por ele. É aí que eu falo uma coisa para você importante que a Bíblia vem nos ensinar. Que o amor, ele precisa ser colocado em prática nas nossas vidas. Ajudar os outros é uma coisa que tem que ser uma característica do ser humano. Porque a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E mais ainda, quando você fizer alguma coisa de bom para a vida de uma pessoa, que a sua mão direita fizer por ela, que a mão esquerda não saiba. Porque é o nosso Pai que está no céu celestial, ele está vendo todas as coisas e retribui segundo as nossas obras aqui na terra. Então o que você fizer hoje, querido, vai ser recompensada pelo Pai que está no céu. Não espere recompensa de ninguém, até porque as pessoas, elas esquecem. As pessoas, às vezes, têm tantos compromissos que não têm, às vezes, até a bondade no coração de fazer algo por você. Mas Deus pode se lembrar dessa situação e usar até mesmo a pessoa que você ajudou hoje para te ajudar amanhã. Então que você aprenda com essa lição, querido, que eu tenho certeza que você vai buscar na sua memória de quantas pessoas que Deus já usou na sua vida para te abençoar e te ajudar. Que você tenha disponibilidade no seu coração também, de quando precisar de alguém da sua ajuda, que você ajude também. Porque a vida é um retorno. O que você faz hoje volta para você amanhã. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.